Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. 1 Samuel capítulo 6, verso de número 12. No episódio de hoje abordaremos a seguinte pergunta: obra de Deus ou do acaso? Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. Os filisteus pegaram a arca do Senhor durante a batalha e a exibiram em seu templo. No entanto, por 2 vezes a imagem do deus que eles adoravam, Dagon, caiu diante da arca. Em seguida, o povo foi afligido com tumores e ratos. Por isso, os líderes dos filisteus resolveram fazer uma experiência. Eles construíram uma carroça nova, colocaram a arca dentro dela e a puxaram com 2 vacas que haviam acabado de dar a cria. Eles prenderam os bezerros e em seguida soltaram as vacas, seguindo o seguinte raciocínio: se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Era bem simples. Se Deus não é soberano, então ele não é Deus. Agindo contra o instinto de voltar para cuidar dos bezerros, aquelas vacas seguiram em direção a Israel sem se desviar, aproximando-se de Bet-Semes e continuando em linha reta, até chegar ao campo de Josué. Elas cumpriram sua missão, entregando o trono de Deus a Israel. Texto do teólogo R.C. Sproul. Alguns de nós, homens, precisamos que 1 tonelada de tijolos caia sobre as nossas cabeças para podermos perceber como alguma coisa que estamos fazendo desagrada o Senhor. No entanto, chuva de tijolos não é um método favorito de Deus para fazer as coisas mais radicais para chamar a nossa atenção. Quando os filisteus tomaram a arca de Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 5, nos versos 1 e 2, o Senhor lhes deu um aviso sutil para que a devolvessem, fazendo com que o ídolo Dagon caísse diante da arca. Como os filisteus não entenderam a mensagem, Deus fez a estátua cair de novo. Dessa vez, porém, sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 5, no verso de número 4. Mesmo assim, os filisteus não compreenderam o que Deus estava lhes mostrando. Por isso, o Senhor tomou medidas mais drásticas que incluíam pragas e morte. 1 Samuel 5, de 6 até o versículo de número 12. Como os egípcios na época de Moisés, os filisteus precisavam da prova definitiva sobre a soberania de Deus para entender e se render à realidade. Pense nisso. De que precisamos para colocar a nossa Arca da Aliança novamente sob o controle de Deus? Deixo hoje para reflexão a frase do escritor e presidente de seminários Charles E. Swindoll. É Deus quem manda. Ele tem toda a autoridade. Ele exerce o controle sobre tudo. Caso contrário, não estaria em seu trono. Muitas vezes já ouvimos a pergunta: por que não podemos estar aqui como resultado do acaso e do tempo? É realmente necessário que exista um Deus? Respondemos da seguinte forma: é impossível que algo surja do nada absoluto, não importa quantos bilhões de anos sejam contados, porque o tempo por si só não é a causa de nada. As coisas podem mudar com o passar do tempo, mas não é o tempo que muda as coisas.
Se houve um tempo em que existiu o nada absoluto, até mesmo a menor existência de qualquer coisa seria um milagre absoluto. A existência da menor partícula de um elemento, que viria do mesmo nada absoluto, seria um milagre ainda maior do que ver um urso polar voando. Pelo menos, no caso do urso polar, há algo palpável, o próprio urso e a realidade do voo. Quando só se tem o nada absoluto, não temos absolutamente nada em mãos para lidar. Eis aqui a questão. Se alguma vez houve um momento em que existiu o nada absoluto, podemos afirmar que o mesmo nada perduraria até hoje. Então, o acaso somado ao tempo não é uma explicação válida. Dizer que estamos aqui por pura obra do acaso, isto é, que de alguma maneira surgimos do nada absoluto, requer muito mais fé do que crer num Criador inteligente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz.